Olá, pessoal do nono ano do Colégio Novo Milênio. Gente, nós vamos falar hoje sobre algumas tensões e conflitos na Europa, tá certo? O foco principal da aula de hoje é essa tensão que a gente teve na Iugoslávia. Iugoslávia, gente, provavelmente vocês já viram aí na aula de História, né? Todo o processo de separação, aliás, de formação até a separação realmente da Iugoslávia. A gente tem um mapa aqui embaixo, ó, que vai nos ajudar, tá certo? A mostrar aí quais eram os países que formavam a antiga Iugoslávia e aí a entender também esse processo de separação dela, tá certo? Esse processo de dissolução. Aqui no início da unidade 3, página 367, a gente vai começar a nossa unidade 3 hoje, o caderno 2, e na página 367 ela começa dizendo o seguinte: ao longo dos anos, o mundo enfrentou vários conflitos e tensões. Alguns ainda perduram nos dias atuais. Tal situação não é diferente no continente europeu. Entre os principais conflitos e tensões, podemos destacar o da Iugoslávia, o basco, o da Catalunha e o da Irlanda do Norte. No caso, esses são os principais conflitos que a gente tem aí no continente europeu, tá, gente? Mas claro que a gente tem vários outros conflitos em várias outras partes do mundo. Esse conflito aqui na Iugoslávia, a gente vai remeter um pouquinho ao contexto histórico, tá certo? Vocês vão ver aí que a gente vai desde a Primeira Guerra Mundial, que foi quando a gente teve a formação, até os dias atuais, né? Porque a gente, em 2011, foi que a gente teve a formação aí do Kosovo, e a gente teve aí, no caso, algumas alterações no mapa da Europa devido a esses conflitos. Aí aqui diz assim: em 1918 foi formado o reino dos sérvios, croatas e eslovenos. Vocês estão vendo aí que são três etnias diferentes, né, que estavam no mesmo território. Aí, ó, que em 1929 foi renomeado para Iugoslávia. Então, pegaram esse território aí ocupado pelos sérvios, pelos croatas e pelos eslovenos e transformaram esse território aí na Iugoslávia, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, esse país passou a ser administrado sob a forma de república, liderada pelo general Josip Broz Tito. Então, ó, o general Tito, ele foi responsável por fazer a mediação aí entre essas etnias e a liderar mesmo esse território chamado de Iugoslávia nessa época aí, a partir de 1929, tá certo? Então, os croatas, os sérvios e os eslovenos, eles viviam pacificamente sob a liderança do general Tito. Aí a região era composta de 6 repúblicas. Aí a gente vai vir aqui para o mapa, ó. A gente tem aí a Croácia, a Bósnia e Herzegovina, a Eslovênia, a Macedônia, Montenegro e Sérvia. Além de ter 2 províncias autônomas, ou seja, que não se transformaram em países, né? Que foi o Kosovo, que para alguns é considerado país, a gente vai entender isso daqui a pouco, e a Voivodina, tá? Aí aqui, ó, a gente vai ter, no mapa aqui embaixo, a gente vai ter aí a Bósnia, a Herzegovina, a Sérvia, a Voivodina, e a gente tem a quantidade de pessoas, né, de determinadas etnias presentes em cada um desses países. A gente tem aqui a quantidade de sérvios, na coluna do lado esquerdo, tá? A gente tem aqui os sérvios, os húngaros, a quantidade de muçulmanos, de montenegrinos, de macedônios, de albaneses, de croatas, de eslovenos, e a gente tem outros, né? Que no caso aí uma etnia em proporções menores, tá? Em quantidades menores. Então, a gente tem uma diversidade de etnias, né? Que estavam vivendo no mesmo local, que no caso era a Iugoslávia. E a gente agora vai começar a entender como é que começou essa separação da Iugoslávia. É aqui na página 368, ele começa dizendo o seguinte: como podemos notar ao analisar o mapa, a Iugoslávia tinha grande diversidade étnica, fator que contribuiu para as tensões na região. Então, como vocês podem observar, a gente tinha muçulmanos, tinha croatas, eslovenos, albaneses, e esse povo começou mais ou menos a se estranhar, né? A gente começou a ter aí alguns conflitos internos na Iugoslávia. E essas pessoas, elas começaram
expressar o desejo de se separar, né? De ter o seu próprio país, de ter o seu próprio território, tá? Separadamente aí da Iugoslávia. Então, isso aí começou a acontecer, né, com uma maior intensidade quando a gente teve a troca de governo. Vamos entender. Diz assim, a região seguia um modelo econômico socialista, porém não era aliada da União Soviética. Vocês lembram que lá na Guerra Fria a gente tinha Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Tinha os países que apoiavam a União Soviética, que eram socialistas, tem os países que apoiavam os Estados Unidos, que eram capitalistas. Tinham aqueles países que não apoiavam nenhum nem outro, que eram os países não alinhados. A Iugoslávia, portanto, ela era socialista, mas ela não apoiava a União Soviética. Ela tinha um sistema econômico socialista independente. Então, ela não participava junto com a União Soviética, embora ela também não fosse capitalista, nem fosse um país não alinhado. Ela era um país socialista independente. Aí aqui diz assim, ó. Em 1980, durante o governo de Tito, mesmo com a insatisfação de alguns povos, a região continuou unida, que no caso, como eu falei, o general Tito era responsável por pacificar essa região. Aí, pois não havia repressão às nacionalidades e as repúblicas participavam da política. Em 1980, a crise do Bloco Socialista e a morte de Tito intensificaram os movimentos separatistas na região. Então, ó, o general Tito morreu. A gente também tinha aí vários movimentos, né, ocorrendo ao redor da Iugoslávia, no caso na União Soviética, em outros países vizinhos, que eram países que estavam deixando de ser socialistas, né? Então, a União Soviética começou a entrar em crise em 1980, 1985 ela começou a ter abertura capitalista, em 1991 acabou o socialismo na União Soviética. Então, tudo isso cooperou também para que a Iugoslávia tivesse momentos de tensão, porque as pessoas começaram a ter, no caso, suas etnias diferentes e começou a ter vários conflitos, porque o general Tito tinha morrido. A gente não tinha mais um movimento pacífico, né, dentro da Iugoslávia, e eles começaram a querer se separar. Então, começaram a criar movimentos separatistas. Aí diz assim, nesse contexto, assumiu o poder o líder socialista sérvio, Slobodan Milošević. Então, Slobodan, ele passou a ser o presidente da Iugoslávia, né, passou a presidir aí de fato, mas ele tinha aí, no caso, um movimento repressivo. Ele não queria que as pessoas criassem movimentos separatistas e ele começou a agir mais duramente, né, com essas etnias que queriam se separar. Aí aqui diz assim, ó. No intento de manter o país unido, ele desenvolveu um projeto de controle e repressão total das repúblicas e das províncias, provocando inúmeros conflitos. Gente, quando a gente fala províncias, é a mesma coisa de estados ou então de distritos. É porque aqui no Brasil a gente chama de estados. Tem países que chamam províncias, tem países que chamam distritos, tá? Então, ó, esse movimento repressivo que Slobodan fez com que também as pessoas, ao invés de parar os movimentos separatistas, não, pelo contrário, elas intensificaram. Quanto mais ele reprimia, mais eles queriam realmente se separar e sair de dentro da Iugoslávia. Aí, ó, nesse contexto, assumiu o poder o líder socialista sérvio Slobodan Milošević, que não foi no contexto aí da morte do general e esse movimento separatistas, né, que estavam sendo criados. Foi então que em 1991, aí a gente teve a separação de 3 etnias, né? Aí teve a criação aí da Croácia, da Eslovênia e da Macedônia, ou seja, esses 3 países saíram de dentro da Iugoslávia, ganharam independência em 1991. Aí, ó, declararam sua independência, no caso 91, né? Aí, diferentemente da Macedônia, que conseguiu a independência de forma pacífica, Croácia e Eslovênia tiveram alguns conflitos com o governo da Iugoslávia, com Slobodan, né? Porém, foi na Bósnia-Herzegovina, que havia proclamado a soberania em 1990 e iniciado em 1992 seu processo de independência, onde ocorreu uma violenta guerra civil entre os povos da região, que eram os bósnios, que eram muçulmanos,
os croatas, que eram católicos romanos, e os sérvios, que eram cristãos ortodoxos, que é uma outra, digamos, com outra ramificação do catolicismo, tá? Aí, ó, no caso a gente teve, a Macedônia conseguiu se separar da Iugoslávia pacificamente, né? No caso, sem muita guerra, sem muito conflito. Já a Croácia e a Eslovênia, elas se separaram, mas de maneira mais turbulenta, mas conseguiram sua independência em 1991. Quando chegou na vez da Bósnia e Herzegovina, como a gente tinha lá católicos romanos, cristãos ortodoxos, muçulmanos, 3 etnias diferentes, e eles queriam sair, no caso da Iugoslávia, a gente teve uma repressão, né, e uma violenta guerra civil, ou seja, dentro da Iugoslávia, porque a Bósnia ainda fazia parte da Iugoslávia, e Slobodan começou a reprimir os bósnios, né, de maneira muito violenta. Então, a gente teve vários atentados, né, vários incêndios, sequestros, estupros. Então, teve vários movimentos aí muito violentos na Bósnia e Herzegovina, que no caso se transformou aí no que a gente chama de Guerra da Bósnia, tá? Aí, no caso, ó, eles queriam ser independentes, mas aí eles não conseguiram de maneira muito fácil, né? Aí os bósnios e os croatas desejavam a independência, que no caso eram os muçulmanos e os católicos, né, romanos. Mas a maioria da população desses países eram sérvios, que no caso eram os cristãos ortodoxos, que pensavam assim, acho que é melhor a gente continuar na Iugoslávia, não ter conflito, não ter guerra e a gente continuar aqui, que era a maioria da população. Só que os muçulmanos e os católicos romanos, eles queriam sair de qualquer maneira, queriam se separar de qualquer maneira. Então, como a gente tinha 3 etnias ali e a maioria não queria sair, realmente teve muita guerra por causa de todo esse processo. Aí aqui, continuando, diz assim, ó. Mas a maioria da população desses países era sérvia e rejeitava essa proposta, o que ocasionou um conflito violento. Apesar de não ter se envolvido diretamente nele, a Sérvia deu apoio aos sérvios da Bósnia e Herzegovina, que perseguiram a população não sérvia. O resultado foi mais de 200 mil pessoas mortas e mais de 1 milhão de refugiados, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas fugiram, né, realmente da guerra aí na Bósnia. Aí o conflito só foi controlado com a ajuda internacional e a ameaça de intervenção militar dos Estados Unidos. Assim, em 1995, foi assinado o Tratado de Dayton, que deu origem à República da Sérvia, governada por sérvios, com o apoio de Slobodan Milošević, que era o presidente lá, né, da Iugoslávia, e a Federação da Bósnia, controlada por bósnios, croatas e muçulmanos. Posteriormente, em 1998, Milošević perseguiu a população da província de Kosovo, que era uma região autônoma, né? Vocês viram aí no mapa da página 367 que a gente tinha a Voivodina e o Kosovo, tá? Que eram regiões aí independentes. Aí aqui, ó. Continuando. Onde eu parei. Posteriormente, em 1998, Milošević perseguiu a população da província de Kosovo com o objetivo de retomar o nacionalismo. Um ano depois, temendo que o conflito se estendesse e colocasse em risco a paz na Europa, as tropas da OTAN atacaram a Iugoslávia, no caso a OTAN liderada aí pelos Estados Unidos, tá? E os Estados Unidos interferiu aí na guerra do Kosovo. Aí, depois de 2 meses de bombardeio ao país, Milošević rendeu-se e ordenou a retirada das tropas de Kosovo, que foi controlada por uma força internacional de paz da ONU. No ano seguinte, em 2000, novas eleições foram realizadas e Koštunica, líder da oposição, assumiu o poder da Iugoslávia. No caso, quando a gente teve uma nova eleição em 2000, aí Slobodan, né, saiu do poder e a gente teve aí a separação realmente do Kosovo, que era essa região independente. No ano de 2001, Slobodan, que era o presidente da Iugoslávia, ele foi preso, inclusive ele morreu na prisão em 2006. Aí foi preso pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, onde foi julgado pelos crimes cometidos na região, aqueles crimes que teve na Guerra da Bósnia, no Kosovo, né, aqueles incêndios, estupros,
aqueles desastres todos que a gente teve durante a Guerra da Bósnia. Aí, antes de ser sentenciado, Milošević foi encontrado morto na prisão. Aí, em 2003, no caso, ele foi encontrado morto na prisão em 2006, viu, gente? Em 2001, ele, no caso, foi preso. Aí, a gente teve aí, no caso, antes de sair a sentença mesmo, de quantos anos ele ia passar na prisão, aí ele foi encontrado morto. Em 2003, a Iugoslávia passou a ser chamada de Sérvia e Montenegro, ou seja, não era mais Iugoslávia, era chamada Sérvia e Montenegro, um país só. E depois, Sérvia e Montenegro se separaram e formaram 2 países, tá? Em 2006, se separou em 2 países. Em 2008, a província de Kosovo declarou sua independência em relação à Sérvia, que não aceitou essa condição e reivindicou seu território. O último país a reconhecer Kosovo como independente foi Portugal, em 15 de fevereiro de 2018, juntamente com mais de 100 países. O Brasil ainda não reconheceu Kosovo como país, ou seja, Kosovo, para muitos, ainda é considerado um país, independente, e para outros, ele ainda é considerado um território pertencente à Sérvia, porque a Sérvia ainda não aceitou essa condição aí de separação, tá certo? Então, hoje em dia, a gente tinha a Iugoslávia, que foi formada em Sérvia e Montenegro. Sérvia e Montenegro se separou em 2006. Kosovo ficou pertencendo à Sérvia. Só que aí declarou independência, né? Foi acatada aí por vários países, mas a Sérvia ainda hoje reivindica de volta o território de Kosovo, ok? Na próxima aula, gente, a gente vai ver aí o conflito basco, tá certo? A gente vai ver aí esse povo que não tem um território próprio, mas que é um povo totalmente independente, tá certo? Na próxima aula a gente vai ver a respeito deles. Então, bons estudos, espero que vocês tenham entendido aí um pouco a respeito da Iugoslávia. Acredito que vocês também já viram em história. E qualquer dúvida, vocês falam comigo pelo WhatsApp, tá certo? Então, bons estudos.